colocado a seguinte coisa. Nós tínhamos terminado a aula escrevendo, inclusive, as equações tipo Maxwell, né, as equações tipo Maxwell, mas para Young Mills. Então, nós tínhamos escrito, para nós, né, até agora a gente estava trabalhando com essa abordagem. O F-mini, então, para nós, em termos matriciais, o F-mini matricial é dmi, só colocar aqui, menos G depois nós expressarmos esses campos em função, né, das suas componentes de acordo segundo a álgebra de Lie, ou seja, a gente está expandindo esse ali como sendo um A GA. Então, a gente tira daqui o nosso F-mini, né? Tem um índice no grupo de Lie, que é dmi, A menos menos G, aí aqui as constantes de estrutura do grupo é ABC, então você volta tudo bem, tá? Então, isso era para nós o field strength de Young Mills, né, já projetado nas componentes da álgebra de Lie. E aí nós tínhamos visto que esse índice A ele já é um índice de estrutura do grupo. Já é um índice da representação adjunta, o índice da álgebra de Lie. E aí, nós partimos, né, da densidade de Lagrangiano, do Young Mills puro, nós temos um quarto, né? Eu não estou colocando aqui, né, mas tudo bem, não estou colocando aqui, mas você já tem as transformações de rede, né, do F, do A, né? Então, sabe que esse Lagrangiano aqui, ele é invariante de Young Mills, né? E ele é invariante segundo as transformações, né? Delta A menos C. Vou colocar em forma finita primeiro. Se quiser colocar em forma infinitesimal, delta A. Então, de fato, o nosso FBI ele se transforma homogeneamente. Ele perde o caráter, né? Aqui está todo o caráter de campo de gauge, né? Que é justamente a presença da derivada do parâmetro que permite depois fazer o gauge fix. Então, a gente tinha terminado. Aí,
E com essas equações de campo. Então, nós tínhamos terminado as equações de campo no vácuo, né? dmi f mini igual a zero. Então, essa equação aqui também podia ser escrita dessa forma. Foi lá. Ah, o Carlos, né? Carlos, o balão vai atrapalhar a parte aqui, ó. Ou então, se quiser, pode botar até essa cadeira aqui, ó. No lugar que o sol voltar, o sol depois não fica aqui, ó. E as identidades de Bianchi, né? I, F, K, mais I, mais dk f igual a zero. E por sua vez, isso aqui também pode ser escrito dessa forma. dmi f tio a. Esse f tio mini, a regra de derivada dele é exatamente essa. É só substituir nessa derivada aqui o f pelo f tio. Esse f i, a derivada covariante de gauge desse objeto, satisfaz essa condição. Na aula passada, então, nós paramos aqui e tínhamos escrito as equações tipo Maxwell, né? A gente definiu o que era o campo elétrico de Young-Mills, o que era o campo magnético de Young-Mills, nós definimos dessa forma, tá? Mas nós não tivemos muito nisso, então a gente tem o campo elétrico, a gente pega a componente F0i, a gente identifica isso como campo elétrico, e a componente aqui, Fj, identifica isso aqui como menos epsilon i kappa, campo magnético B, kappa, componente aplicado, flechinho só para enclosar, é o campo magnético. E aí a gente sabe que, claro, aqui dentro, né, o campo elétrico, ele não é só menos ddt do AI menos gradiente do φ. Ele vai ter uma parte que vai dar um comutador do φ com A. Esse campo elétrico é mais completo do que o campo elétrico é mais completo, né? Do que no caso de Maxwell, no caso abeliano. Então, isso aqui nos dava esse conjunto aqui de equações, que são as equações de Young-Mills no vácuo, né? E aí a gente tinha colocado a questão que a gente discute agora, antes de fazer ainda a abordagem da matéria, colocar a corrente. Então, nós estamos na seguinte situação. Então, pegando essa equação aqui, dessa forma, tá? Então, a gente tem isso aqui. Vou colocar duas coisas aqui. Vou pegar essa equação em forma matricial. dmi, igual a em forma matricial. Pois não? Seguinte, você tem um conjunto de campos AMI-A, né? Isso. A pergunta que eu faço é a seguinte: como é que essas equações que você colocou, elas diferenciam? Eu sou uma pessoa experimental, eu quero medir o AMI 1 e o AMI 2. Sim. Eles devem ser dois campos diferentes. Uhum. Como é que essas equações diferenciam o AMI 1 do AMI 2? As equações, ou vamos dizer assim, ou o grupo em si? O grupo, as equações, o contexto. Eu quero saber onde, digamos, eu tenho, pela matemática que você fez, que o campo AMI1 vai ter um sinal experimental, o AMI2 outro sinal. Vamos falar então, talvez a gente pudesse colocar, vamos pensar primeiro no E e no B, né? Vamos pensar que o potencial, de uma certa maneira, a gente vai ver o potencial como? A gente, do ponto de vista experimental, a gente
sabe que a gente está preparado para medir os campos E e B. Então vamos falar de teoria quântica de campos. A gente está falando de uma teoria quântica de campos que a gente está querendo medir, são as flutuações, né, dos campos. Então, vamos dizer, o potencial de Young Mills, ele traz esse número quântico do grupo aqui. Esse número quântico aqui, ele, como eu falei com vocês, o interessante do campo de Young Mills é que ele toca na simetria, ele toca dentro do grupo, ele não é simplesmente um artefato da representação. Então aqui nós temos o gerador. Que a gente não colocou matéria ainda. Quando a gente colocar matéria vai ficar mais claro, porque o papel desse gerador aqui, ele mede o quanto o campo se acopla, vamos dizer, com a matéria. No caso de Maxwell, a gente joga toda, né, a interação na constante de acoplamento. No caso de Maxwell, por exemplo, vamos lembrar do caso abeliano que a gente já estudou, a gente coloca, quando a gente faz a interação com a matéria, basicamente o que a gente tem é isso aqui, psi barrado, gama mi, psi, a mi. E aqui eu tenho a constante de acoplamento. Então, a constante de acoplamento, no caso abeliano, está medindo justamente a interação da corrente com o campo. Eu não fiz ainda, porque isso aqui é justamente essa parte, a inclusão da matéria, mas dá para vocês fazerem analogia na hora de responder. Se eu for fazer a interação entre os potenciais de Young Mills e a matéria, aparece aqui, agora, claro, esse campo aqui carrega um índice. Então, a minha interação com a matéria, ela deve ter essa estrutura aqui. Tem que ter uma corrente, mas agora essa corrente, ela vai interagir com a matéria. Então, a corrente, um campo de gauge. O campo de gauge vai estar trazendo informação do grupo de gauge. Isso aqui está dando a posição do potencial no espaço da simetria de gauge, no espaço do grupo. Então, claro, para eu poder fechar essa interação, a gente imagina que o que esteja faltando aqui é um índice do grupo. Então, a gente pode imaginar que isso aqui vai completar dessa forma. Vamos ver que é isso que vai aparecer. Então, a interação do potencial de gauge com a corrente, ela está particularizando aquele potencial. Sabe? Em que o AMI1 é diferente do AMI2? Ou em que o AMI2 é diferente do AMI3? Então, esse cara aqui, ele vai ver a matéria interagindo com ele através desse objeto aqui, que é o gerador. Esse objeto aqui, que é o gerador, basicamente, o que ele faz? Ele faz um mix, né? Ele vai fazer isso aqui. Do ponto de vista da estrutura do grupo, essa interação ela tem que ser vista dessa maneira. Eu tenho um conjunto de campos de matéria, numa certa representação. Eu tenho componentes I que vão de 1 até N, por exemplo. Nessa representação, as matrizes do grupo são M por N. Então, eu teria esse índice aqui, que é o GA e J, e o CJ. Se a gente quiser, a gente pode, só para lembrar, como isso aqui é um spinor, né? Então, na verdade, eu tenho o spinor I componente spinorial alfa. A matriz gama de Dirac, as matrizes gama no espaço spinorial, elas misturam, vamos dizer assim, as componentes de spin. Tá? A matriz gama, ela acopla uma componente do spinor de Dirac com outra componente do spinor de Dirac. Mas as matrizes do grupo, elas estão fazendo o acoplamento entre diferentes posições ou diferentes componentes da matéria em relação ao grupo de simetria. Então, esse campo aqui, ele vai estar interagindo, o AMI1, ele vai estar interagindo com esse, associado a esse gerador. Se, por exemplo, vamos mudar o caso de SO2, se isso aqui fosse SO2. Então, vamos ver como é que eu distingo AMI1 do AMI2 do AMI3. Eu teria, se isso aqui for uma simetria, se o grupo de gauge em questão for o SO2, eu poderia ter assim, se I alfa, vamos dizer que eu estivesse trabalhando, então, com o grupo SO2 na representação 2 por 2. Então, o grupo SO2 na representação 2 por 2, os geradores são as matrizes de Pauli sobre 2. Então, se eu fizer aqui uma particularização do caso do SO2, se eu colocar o psi do dublete de SO2, na representação do SO2, então é claro que o índice, o psi, ele tem dois índices, né? Tem os índices I, que vão de 1 a 2, e os geradores, nessa representação 2 por 2, são as matrizes de Pauli.
Então, essa estrutura aqui, ela teria essa forma aqui. Psi, tá? Vamos esquecer os índices extratoriais agora, vamos deixar o gama mi fechado. Agora, o que é importante para nós aqui é o sigma A e J. Vou esquecer o fator 2 também, para nós não é importante. Psi J, e aqui o A, mi, A. Isso que nós temos aqui. Vamos olhar, então, o que isso está dando para nós. Aqui. Então, se nós juntarmos isso aqui com isso aqui, nós vamos ver a seguinte, vamos ver a seguinte estrutura. Psi1 barrado, Psi2 barrado. Lembre-se que cada psi é um espinor de Dirac. Então, cada psi tem 4 componentes do espaço espinorial. Quer dizer, isso aqui é o espinor psi1, componente alfa, 1, 2, 3, 4. O espinor psi2, componente alfa, 1, 2, 3, 4. Estou colocando aqui só o índice que identifica o campo do ponto de vista do grupo de Gauge. Então, eu tenho 2 espinores quadridimensionais, cada um deles, 2 espinores de Dirac, com diferentes atribuições quânticas dentro do SO2. Aí vamos ter a nossa matriz gama mi, e aí vamos ter a estrutura de SO2. Então, vamos colocar aqui essa matriz. E aqui, o psi1, psi2. Quando a gente contrair, né, o gerador com o campo, então a gente vai formar aqui um AB3 e aqui um menos AB3. E aqui a gente vai formar um AB1 menos IAB2 e o AB1 e IAB2. Vou colocar assim. Então essa interação ela vai me dar o seguinte. O AB3, ele vai fazer essa conexão, ele vai pegar psi1 barrado psi1 e o psi2 barrado psi2. Então a gente vai ver o seguinte, eu botei psi1 barrado gama mi. Então se eu abrir essa expressão, deixa eu colocar aqui só para fazer isso aqui agora, fazer esse produto aqui. Então isso aqui está dando para nós o seguinte, tá bom? Gama mi AB3 psi1 mais mi ami. Chama esse cara aqui de animais. A gente sabe que está ligado com a matriz sigma lá no grupo de Lorentz, né? No grupo de Lorentz, no grupo SO2, nós sabemos que a gente combina sigma x mais i sigma y, dá aquela matriz sigma mais, que tem 1 aqui, 0, 0. Isso é aquela famosa matriz sigma mais. E a matriz sigma menos, que é sigma x menos i sigma y, ela tem, ela é sigma x menos i sigma y, né? Então, ela coloca um monte embaixo. Então, por isso a gente chama esse cara aqui de animais, porque ele está junto, na verdade, está na posição da matriz sigma mais. Isso aqui, então, vai estar dando psi2. E aí, a segunda componente, isso aqui é uma matriz 2 por 2, então isso aqui vai dar um vetor coluna 2 por 2. Claro que aqui dentro, isso aqui é uma matriz 4 por 4, vai fazer uma manipulação. Aqui é a matriz sigma menos. Então, aqui nós vamos produzir um gama mi a mi menos, atuando no psi1, e menos gama mi AB3 atuando no psi2. E aí agora eu vou formar finalmente a interação. Então agora o meu psi1 barrado vai bater em cima disso e o meu psi2 barrado vai bater em cima disso. Então eu vou colocar aqui para a gente fazer, não vou mexer naquele quadro, não, tá? Vou deixar assim, psi1 barrado e psi2 barrado. Então o que eu estou tentando ainda é ilustrar um pouco a pergunta que o Dória fez. Como é que eu posso, o que distingue o AB1 do AB2 as componentes do campo de Gauge na representação aqui? Então, vamos apagar isso aqui. Então, agora vamos pegar o psi1 barrado, o AB3, por exemplo. O AB3 ele vai estar interagindo aqui, depois aqui e aqui. Então, eu vou formar a seguinte
o seguinte quadro de interações: psi1 barrado, gama mi, psi1, menos, psi2 barrado, gama mi, psi2, a mi3. O que está acontecendo aqui? Ó. Esse cara vai com esse vai com esse vai com esse vai com esse. Então, o ami3 ele vai pegar a parte diagonal. 1 com 1, 2 com 2. O ami+, ele vai pegar isso aqui. Eu vou pegar psi1 barrado, gama mi, psi2, ami+. E depois, o psi2 barrado vai entrar nesse aqui. Mais psi2 barrado, gama mi, psi1, ami. Então, fica claro que a simetria, ela já organizou tudo para mim. Não preciso pensar, não preciso me preocupar. Está escrito na partitura. É só ler. A simetria está fazendo trabalho para mim. O que ela me mostrou? Ela me mostrou que a componente ami3, ela interage com uma corrente, essa corrente aqui, que tem uma estrutura neutra. Por quê? Os mesmos números quânticos de psi1 estão aqui e aqui. Então, qualquer número quântico que psi1 tem, esse barrado vai cancelar. Isso aqui é neutro. Qualquer coisa. Então, se, por exemplo, se psi1 tiver carga elétrica, a carga elétrica aqui cancela. Então, o fato de eu ter psi1 e psi1 barrado, eu vou estar cancelando a carga que um tem em relação ao outro. Então, na verdade, o ami3 ele vai interagir com uma corrente que é neutra. Agora, o ami+, ele vai ter um desbalanço. Se esse cara tem uma carga, a carga do psi1 e a carga do psi2 são as mesmas dentro do multiplete. Então, esse objeto aqui, ele vai estar interagindo com uma corrente que é carregada, que é justamente a estrutura da interação fraca. Inclusive, as correntes neutras, fracas, só foram descobertas em 73. A teoria de Salam-Schwarzenberg de 68, 5 anos depois, e ela previa as correntes neutras, 5 anos depois, no CERN, no experimento chamado Gargamella, foi detectada a presença de uma corrente neutra nas interações fracas. Então, essa foi uma boa também, uma boa confirmação de que a teoria estava na direção certa. E aqui é uma outra corrente carregada, só com o sinal oposto. Que essa, na verdade, o que está aqui é o complexo conjugado do que está aqui. Olha, isso aqui nada mais é do que o psi1 barrado gama mi psi2 estar. Complexo conjugado. Lembrando da nossa teoria de Dirac. Tirar o estar do linear fermiônico é a mesma coisa que tirar o barrado. E gama mi barrado é gama mi. Então, essa corrente aqui, ela tem a carga oposta dessa. Então, esse cara aqui, o ami+ interage com uma corrente carregada e o ami- vai interagir com a corrente carregada oposta. Então, a posição dos potenciais dentro do grupo de gauge, ela vai estar distinguindo pela estrutura da corrente. Quando eu colocar matéria, fica claro, que, por exemplo, o ami3 ele vai interagir com um setor neutro. O ami1 e o ami2, eles não vão ter identidade própria. A própria simetria, ela agrupa o ami1 e o ami2, estou falando no caso de SO2, depois isso aí pode ser, para outros grupos, a combinação não é necessariamente a mesma. Se a gente for fazer, eu vou deixar agora o mesmo exercício para vocês fazerem para SO3, quem quiser fazer, vão ter outras combinações, mas o que a gente está entendendo é que a simetria, ela já combina os campos de maneira coordenada, de acordo com a estrutura da representação, para saber que campos ficam isolados. Por exemplo, o ami3, ele não se combina com ninguém, ele interage com uma corrente neutra. Mas o ami1 e o ami2, eles perdem a identidade. Então, na verdade, o ami1, ele é uma combinação de dois amis carregados. Se eu quiser, eu posso escrever, Na verdade, eu li aqui, ami1 menos i ami2 é o que eu chamei de ami+. E o ami1 mais i ami2 é o que eu chamei de ami-. Então, na verdade, o ami1
ele é a soma desses dois, e o AMI2 é a diferença desses dois. Então, na verdade, o AMI1 e o AMI2, eles perdem uma identidade, eles passam a ser uma combinação linear de dois bósons vetoriais que seriam carregados. Então, é nessa forma que você distingue uma componente da outra. Tá? Quem quiser fazer o mesmo exercício para SO3, é bom fazer para ver como é que as coisas acontecem dentro do SO3, porque quem está fazendo o curso de QCD com o Sebastião está mexendo o tempo todo com o SO3. Então, vê a estrutura de correntes dentro da QCD, de acordo com a simetria de cor. Vamos apagar isso aqui, deixa eu voltar aqui. Pode falar. Fisicamente falando, eu poderia dizer que essas três Tem potenciais vetoriais. potenciais, eles são formas diferentes no mesmo potencial real. O papel da simetria é esse. Eles são três manifestações distintas de um potencial. Exatamente. O papel da simetria é isso. Eu tenho uma AMI, que é a IA. Então, eu estou dizendo que eu consigo colocar todo mundo sob a forma de um único potencial. Então, eu tenho diferentes manifestações de um único potencial. Do ponto de vista daquela simetria completa, esse potencial é único. O que vai distinguir agora o potencial do outro são as interações individuais dele, mas tudo dentro de um esquema de simetria. Eles são totalmente equivalentes. Em cada situação, ele ultrapassa de uma forma Isso. mas é o mesmo potencial. Esse é o papel da simetria. É como se você tivesse uma moeda de entre faces. De duas. Aí que está um pouco a questão, né, Fala aí. da simetria e a diversidade, né? Porque você aí, vamos dizer, conseguiu distinguir os potenciais pela interação, mas você não distingue eles nem pelo spin, nem pela massa e nem pelo CPT, né? Quer dizer, mas você encontrou... aqui eu estou sabendo que esses potenciais eles têm o mesmo spin e a mesma massa, por enquanto. Você gosta de Higgs, então, em princípio, todos têm massa nula e todos têm o mesmo spin, todos têm spin 1. A questão é que a interação, a simetria, ela vai organizar as interações de tal maneira que alguns AMIs vão formar, por exemplo, um objeto carregado. Então, se isso aí fosse interação fraca, a gente está formando, isso aqui é parte do Z0, isso aqui é o W+, isso aqui é o W-. Então, você já tira aquilo que você o campo que vai estar associado a uma partícula física, ele já sai daí, porque aí você já definiu basicamente o que é a carga elétrica. Claro, eu não expliquei o que é a carga elétrica nesse esquema aqui. Mas quando a gente for fazer o SO2.1, fazer a aplicação, quando a gente for falar de fatores abelianos, a gente vai fazer justamente a aplicação à eletrofraca, aí a gente vai saber exatamente onde está a carga elétrica aqui. Mas eu estou pressupondo que aqui dentro tem uma história de carga elétrica. Tá? Agora, se você não tivesse botado as correntes, aquele FABC também distinguia as interações. Se eu não tivesse colocado isso, né? Dentro do grupo de Gate, as constantes de estrutura diz quem interage com quem. Ela privilegia certas interações. A constante de estrutura ela tem valores distintos. Né? Agora, a reflexão é a questão da simetria e a degenerescência. Certo. Pode falar. Certo? Quer dizer, aí você colocou o mesmo potencial e depois escreveu mostrando que ele era diferentes potenciais. Certo? E você diferenciou aí, mostrou que a simetria diferenciava eles pela interação. Agora, existem casos mais extremos da simetria, que ela pode distinguir pela massa, também, ela pode distinguir pelo CPT, compreende assim? Tem outras, depois eu tenho que abrir depois os números quânticos que vão sair dessa interação. Por enquanto, eu estou preocupado só com o número quântico, só as reações. Vamos pegar aqui o caso de essa. Pois não, pode falar. Não, Vamos falar mais alto? então, ele está falando o seguinte, fala alto, que o Brasil está te ouvindo. Cara, eu acho que da Globo, hein? Da Globo tem mais ibope que a da Globo. Você está sendo filmado aqui? Ibope de gente inteligente. Está sendo só assistido por gente inteligente, cara. Olha para cá. Você poderia dizer primeiro qual é o time de futebol?
Fala aí, desculpa, eu estava brincando com você para gerar Você que se encontra com a namorada, tem sim. É, e vou pensar uma coisa, quem sabe essas aulas filmadas vão gerar algum amor, né? Quem sabe uma maranhense bonita. Você, Pedro, está sem namorada? Se apaixona por alguém. Sem namorada? Então, olha aqui o Pedro, olha aí. Rapaz. Menos um na fila para Qual você. você fala? Menos um na fila aí para uma física bonita. Ele tem um número quântico aí. Fala aí, deixa o Carlos se expressar. Fala aí. Coitadinho, eu estava falando, negócio de foto, era foto. Dentro de uma visão clássica, você estava falando de foto, o que era? Fecha um pouquinho mais alto que mais alto. A interpretação mais clássica do Ami seria o foco. Isso. No caso abeliano, seria o foco, poderia ser o foco. Nessas representações A3, Isso. A1, A2, você poderia associar com fóton? Vamos dizer, como se fossem fótons, né? Uma família de fótons, só que eles não estão carregando a interação eletromagnética, eles não estão acoplados com a constante de estrutura fina. Eles estão carregando uma outra constante de acoplamento. Porque quando a gente está fazendo o acoplamento desse campo com a corrente, a física também vai estar aqui. O que eu estou colocando aqui? É a carga fundamental do elétron? Isso caracteriza o eletromagnetismo. Ou eu estou colocando aqui a constante de acoplamento das interações fracas, ou eu estou colocando aqui a constante de acoplamento strong, a forte. Então, essa constante de acoplamento, quer dizer, se isso aqui, genericamente, você pode dizer é uma família de fótons. Mas, na verdade, a palavra fóton a gente guarda para a interação eletromagnética. Então, a gente guardaria essa constante de acoplamento. Tá? Se eu estou falando da interação fraca, então eu vou colocar, a gente tem uso de GU, na verdade, o nome do Weinberg. É uma outra forma que a gente vai aprender no curso de interações fundamentais. Aqui aparece uma constante de acoplamento que a gente identifica como um seno de um ângulo, que é uma rotação, mas não tem nada de... É só um nickname mesmo. Tem um seno de θW, que é a constante de acoplamento. Essa constante de acoplamento, seno ao quadrado de θW, medido na região de energia em torno de 90 GeVs, ele tem um valor de 0,23. Então, essa constante de acoplamento que está aqui, é a raiz de 0,23, ela está marcando a interação fraca desses objetos. Então, é como você falou, ele tem todas as características de um fóton, mas na hora de interagir, ele não é um fóton porque ele não vai estar interagindo com uma corrente elétrica. Ele vai estar eletromagnético, ele vai estar interagindo com uma corrente fraca, ou como agora, que está interagindo com uma corrente forte. Na QCD, lá no curso do professor Sebastião, o que vocês têm aqui é os 8 grupos. Esse grupo tem 8 geradores, então nós temos 8 matrizes, né? Então lá vai de 1 a 8. Isso 3, lá vai de 1 a 8. Isso aqui eu estou colocando a representação fundamental. Então esse objeto psi aqui pode representar um dos 6 quartos. Pode ser o quark U, pode ser o quark D, pode ser o quark C, o S, o T, o B. Vamos dizer que ele seja um quark genérico. Com cada quark aparecem 3 estados de cor. Então aqui estão os 3 estados de cor de um dado quark. Vamos até colocar para fixar essa ideia, vamos dizer que eu esteja trabalhando só com um quark U. Ou então eu posso colocar botar assim, um psi I. Aqui, eu vou botar aqui psi A. I. Amarrado. E aqui psi A J. Esse A vai de 1 a 6. É um festival de índice, é uma peruba. Vamos lá, enfeitada com brinco, pulseira, um monte de coisas penduradas aqui. Então, isso aqui. Esse índice aqui está representando o flavor. O que é o flavor? É o tipo de quark. É quark U, é quark D, é quark C, é quark S, é quark T, é quark B. Então, dado o quark, o A é fixo. Estou somando sobre A. O A é fixo. Pega um quark. Seja o quark D. Aí esse quark D pode aparecer em 3 estados de cor. E essas matrizes aqui são as matrizes que vão fazer os acoplamentos dos 3 estados de cor desse quark. E cada matriz está associada a um gluon. Então, eu tenho os 8 gluons, que seriam os 8 fótons da interação forte. A constante de acoplamento que eu vou colocar aqui é a constante de acoplamento forte. Certo? Então, tem esse valor aqui, tem esse GS aqui. E aí, quando eu estou fazendo a expressão, aí vocês vão fazer tudo que eu fiz no caso passado. Dado um A fixo, então esquece o A. Quando eu estava trabalhando só com o quark U, faz de conta que o A é 1. Vamos fixar um quark A. E aí, para um quark fixo, as cores estão variando, quer dizer, as cores estão se acoplando via
E assim, essa matriz aqui, com os duplos. Então, as matrizes lambda A, né? Quer dizer, eu tenho lambda A sobre 2. Então, as matrizes lambda 1, para quem quiser fazer o exercício, é 0, 1, 1, 0. É matriz 3 por 1, 0, 0, 0, 0, 0. Matriz lambda 2. Construa um SO2. 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tem essas três primeiras matrizes. Aí vamos para o lambda 4. Mestre, queria fazer uma pergunta aí já adicionando. O seguinte, o Maxwell, ele falou de um campo, né? E daquele campo, que chama-se fóton, foi associado com o eletromagnetismo, a noção do eletromagnetismo. O mestre está querendo nos falar sobre uma família de campos. Isso. E, digamos, essa família de campos, ela pode, vamos dizer, está mostrando constante acoplamento diferentes, ela pode estar associada a campos diferentes, mas elas podem também ser um significado de eletromagnetismo. Sim. Compreendeu? Por que eletromagnetismo? Foi uma questão de época, de definir, porque você, digamos, o que é uma definição? É quando se encontra coisas da mesma natureza. Então, nós estamos aqui na mesma natureza, nós somos estudantes de teoria de campo, vamos dizer assim. Então, nós somos na mesma natureza. Então, esse campus amigo que o mestre está mostrando, ele não é também da mesma natureza do campo de Maxwell, apenas com uma constante de acoplamento, coisas diferentes, mas poderia ser chamado de eletromagnetismo. Então, por que o mestre ele acha que a noção de eletromagnetismo deve ficar restrita a Maxwell ou deveria ser estendida? Vamos colocar, porque são palavras, tudo que você falou são palavras, né? Agora vamos colocar sentido nisso, assim, precisar as coisas. O que é o eletromagnetismo? O eletromagnetismo é uma formulação teórica para quê? Para uma grandeza física chamada carga elétrica. E a carga elétrica, pelo que a gente vê, né, da nossa experiência com a natureza, a gente sabe que a carga elétrica é aditiva. Então nós temos um número quântico que é aditivo. Então, se eu pegar uma carga positiva com uma carga negativa, colocar juntas, eu vou formar uma estrutura neutra. Então, a carga elétrica ela tem um caráter aditivo. Então, isso já vai estar guiando, na verdade, o caráter daquilo que é o fóton. As equações de Maxwell, elas já incorporam esse resultado experimental. Se agora eu tenho um outro número quântico na natureza, quando eu pego, por exemplo, elétrons e neutrinos, quando eu começo a interagir, observar o decaimento fraco, qual é a fenomenologia que está em jogo agora? É o decaimento fraco, por exemplo, do quark, vamos dizer, o decaimento fraco na verdade, do nêutron, indo no próton, no elétron, no antineutrino. Então, quando você vai olhar um decaimento fraco, o que você tem agora você quer fazer uma formulação teórica com um tipo de interação que ela já está mexendo com um tipo de partícula. A interação eletromagnética, se a partícula tem uma carga, e se ela absorve fótons, se ela emite fótons, ou seja, a interação eletromagnética não troca a carga dela. Uma partícula emite ou absorve fótons e fica com a mesma carga, porque o fóton é neutro. Ou seja, a interação eletromagnética ela tem essa propriedade. A interação fraca não. De repente, o elétron, ele pode se transformar no neutrino e ter interação com o objeto. É o que a gente estava vendo, por exemplo, aqui na nossa corrente anterior. Quando, dentro do SO2, o Psi1 é o elétron e o Psi2 é o neutrino, esse campo que
está atuando aqui, a interação, essa corrente carregada é uma corrente carregada negativa. Então, o que aconteceu com essa interação? Essa interação, ela é tal que, do ponto de vista do SO2, o neutrino e o elétron são o mesmo objeto. Então, o SO2 não reconhece que houve uma mudança de partícula. Mas a carga elétrica distingue. O elétron é diferente do neutrino. Então, na interação fraca, o que acontece é uma troca de sabor de partícula. Vamos dizer assim, a partícula muda. Ela interage, mas ela muda. O elétron deixa de ser elétron, ele emite um W- e se torna um neutrino. Coisa que não acontece na interação fraca. Então, vamos dizer, é uma questão de palavra. Posso chamar isso de fóton ou não? Para Marx, vamos dizer assim, a teoria de Marx é uma teoria feita por uma grandeza física que é aditiva. E que os processos não alteram aquela carga que está gerando aquela interação. Ao passo que na interação fraca isso já não é o caso. Por exemplo, o quark 1, ele vira quark D, emitindo um W-, por exemplo. Mas eu pergunto o seguinte, se você quiser defender a tese de trocas de cargas elétricas como eletromagnetismo, Certo. então as trocas de cargas elétricas vão ser feitas através de partículas. Isso. Então, o gama, fóton, né, o Z0 e o W mais ou menos, essas partículas que eu mostrou aí, elas estariam fazendo troca, as 4 possíveis trocas de carga elétrica. Sim. Entendeu? Então, eles são, não só Maxwell que faz a troca, não só fóton que faz a troca de carga elétrica. Sim, mas presta atenção Essas numa outras coisa. também Não, mexem com carga elétrica. Sim, ela mexe com carga elétrica. Mas nesse processo de troca, a intensidade da interação é diferente. Tudo bem. Quando o elétron vira neutrino, esse processo está ligado a uma constante de acoplamento que é muito mais fraca do que a constante de acoplamento eletromagnético. Ou seja, eu estou querendo dizer que você tem parâmetros físicos para dizer que isso não é uma mera questão de definição. Nós vamos ter, na aula de ontem, o mestre estava falando sobre a beta-function. O mestre Marx, né? Daí O mestre Dirac, cara. Aliás, depois eu vou passar um site para vocês que o Henrique conseguiu para nós lá do Instituto Perímetro, no Canadá, uma palestra sobre o Dirac, é um vídeo, né? Mas quer dizer, uma palestra de um cara que escreveu um livro sobre o Dirac, né? O Joe Farnello, né? Aquele livro, do livro do Dirac. Ele fez uma palestra no Perímetro e o Henrique conseguiu o YouTube. Eu vou passar para vocês hoje de noite, tá? Mas aí, segundo o mestre Dirac, o que tem? O comentário aqui é que você teria constantes de acoplamento diversas. Tá. Mas quando você tem uma beta-function, você já está mostrando que a constante de acoplamento também vai tomando valores diferentes. Tanto que você chama running coupling constant. Então, quer dizer, não é um argumento assim pesado esse. E a pergunta que eu volto é o seguinte, será que, vamos dizer, na verdade, isso que a gente chama de interação elétrica e fraca, e que em termos de teoria de gauge é intermediada pelos bósons, o fóton, Z0, W mais ou menos, na verdade são formas mais estendidas de troca de carga elétrica e apenas um eletromagnetismo mais abrangente. É claro que daí com intensidade, mas daí vem próprio da teoria, né? Não, colocando assim, eu diria que sim. Eu acho que aí não é só semântica, eu acho que aí é simetria. Na verdade, você está mostrando o que é o eletromagnetismo mais abrangente? É a teoria eletrofraca, é a interação eletrofraca. Depois de um certo instante, você não tem mais interação eletromagnética fraca, você tem uma interação única que é a interação eletrofraca. Quando você vai chegando em cerca de 246 GeV, quando você tem o teu sistema e você injeta nele mais do que 246 GeV, e ele começa a soltar a franga dele, ele vai perder a noção do que é eletromagnetismo, do que é fraca. Ele vai ver uma interação basicamente única. Na medida que você joga mais e mais energia, ele vai perdendo a noção do que é eletromagnetismo, do que é interação fraca. Então, nesse sentido, vamos dizer, o eletromagnetismo estendido, sim. Tá? O que distingue realmente o eletromagnetismo da interação fraca é ter um momento abaixo de 246 GeV. Né? A gente vai calcular esse númerozinho no curso de interações fracas. Abaixo de 246 GeV, aí o que faz o eletromagnetismo ter a sua individualidade, as interações fracas terem a sua individualidade, é justamente a transição de fase que foi executada pelo bóson de Higgs. O bóson de Higgs chega e fala, ó, separa essas coisas aí. Você vai para cá e você vai para lá. Então, de uma certa maneira, a gente pode dizer, não, esse processo todo está indicando justamente, eu acho que aí é um argumento que a gente pode usar, por que a gente deve unificar interação eletromagnética com interação fraca. Por quê? Porque os processos
né? As correntes carregadas, elas desempenham um papel muito importante na física de interações fracas. Então, a carga elétrica, a interação fraca, ela não é neutra para a carga elétrica. Por exemplo, a interação fraca, ela não vê nada de cor. A interação fraca, um quark, ele pode fazer a interação fraca que ele quiser, a interação forte que ele quiser, que ele não vai mexer, o elétron não vai, o quark, por exemplo, pode ter a interação que ele quiser, com o gluon que ele quiser, isso não toca no setor fraco. E a interação fraca também, ela é completamente ortogonal, nesse contexto da eletrofraca, é completamente ortogonal ao setor forte. Então, agora, a interação eletromagnética, ela nunca ficou ortogonal com a interação fraca. A interação fraca, ela se separou o máximo que pôde da eletromagnética, mas a carga elétrica continua tendo um lugar especial dentro da interação fraca. Eu acho que nesse sentido a gente tem subsídios assim, filosóficos até. A carga elétrica e o fóton. E o fóton, né? Para dizer que a interação fraca realmente deve ter uma origem comum com a interação eletromagnética. Na verdade, era isso que as pessoas perseguiam já na década de 50, quando o Salom começou a falar em 57, em simetria quiral, ele começou a querer pensar realmente nessa unificação, quando ele percebeu que Young Mills, o paper de Young Mills de 54, não era só que o Young Mills, quando fizeram o paper em 54, fizeram para QCD, mas fizeram para o próton e para o nêutron, para a interação forte. A proposta deles era fazer uma teoria SO2, Young Mills, para a interação forte. Em 56, Salam percebeu que aquilo não deveria ser uma boa interação para próton e nêutron, como se mostrou não sendo, mas era uma boa teoria para a interação fraca. E aí ele percebeu isso por causa dessa ligação constante que a carga elétrica tem com a interação fraca. Daí a pergunta que ele fez faz sentido, né? Porque esses campos que está colocando aí são campos de uma mesma natureza. Isso. Como campos. E daí pode ter que campos de uma natureza descreva a interação forte fraca e eletromagnética. Então vocês façam vocês. A Fernanda queria falar uma coisa? Fala aí. Eu queria falar duas coisas. A primeira é que eu acho que não tem aquele 2 ali no denominador. Então tira. A minha memória pode ser. Eu acho que eu botei o 2 errado. Tá certo. E aí, a outra coisa é que na constante de acoplamento fraca entra a carga elétrica no centro de Feynman. Quer dizer, quando você coloca o seno de Feynman, é porque você já separou o eletromagnetismo da interação fraca. Então, quando você começa, na verdade, com duas constantes de acoplamento. A constante de acoplamento do SO2 e a constante de acoplamento de 1. Depois, essas constantes de acoplamento se dividem em duas, né? Você pode trabalhar. Depois da quebra espontânea da simetria, aí você identifica o ângulo de Weinberg e o que é a carga. Então, isso é uma verdade. A carga elétrica, na teoria eletrofraca, a gente sabe qual é a origem dela. Ela é proveniente de duas constantes de acoplamento mais fundamentais, quando a simetria ainda era SO2 e 1. Mas quando você está já na fase quebrada, quer dizer, a constante de acoplamento efetivo que vai aparecer é o centro de θW. Claro que ele tem uma origem lá, o centro de θW. E quer dizer, o G e o G' se combinam para dar essas duas constantes. Mas a constante fraca, na verdade, quer dizer, o que você vai ligar é o centro de θW com a constante diferente. É isso aqui que vai estar dando isso aqui. Isso aqui é uma outra constante que tem, na verdade, isso e isso. Isso aqui é eletromagnetismo, né? É 2 sobre H cortado C, e aqui é a constante de acoplamento fraco de Fermi. Então, essas duas constantes estão ligadas aqui, e essa aqui está ligada aqui. Depois que tem a quebra espontânea da simetria, a interação fraca ela vai ver o centro de θW mesmo. Mas, claro, o que você está falando é verdade. Antes da quebra, essas duas coisas saem daqui. Bom, então vocês façam esse exercício, por favor, só para vocês perceberem como é que os gluons se combinam. Então, por exemplo, quando vocês pegarem a matriz lambda 1, a matriz lambda 1 está acoplando a cor 1 com a cor 2. A matriz lambda 2 também, então vocês vão ver que aqui já vai aparecer alguma espécie de combinação carregada de gluon. Vai aparecer 1 menos I, 1 mais I. Aqui, ó, esse gluon aqui, ele fica na diagonal. Aqui eu vou estar acoplando a carga 1 com a carga 3. Aqui eu também vou estar acoplando a carga 1 com a carga 3. Então, o gluon A4 e o gluon A5, eles devem se combinar para formar dois objetos carregados também. Quer dizer, com carga mais e menos. Depois, isso aqui vai acoplar a carga 2 com a carga 3. E esse cara aqui não acopla carga nenhuma. Esse cara aqui é 1 com 1, 1 com 1. Quer dizer, o gluon, aqui nós vamos ter um A8,
Só que a interação, a terceira carga, a terceira cor, ela tem uma interação que é o dobro das outras, com a 8. Quer dizer, a estrutura de matrizes do grupo, dos geradores do grupo, eles estão dizendo para vocês, que, como o Dória falou, eu tenho um pacotão de glues, um pacotão de bósons de gauge, mas o detalhe da interação está nos geradores. Quer dizer, a posição dos bósons vetoriais, ela está definida pelos geradores, em cada representação. Claro, se eu pegar agora uma representação 8-dimensional, aí já a história é diferente. Então aqui eu já, mas agora, claro, a gente sabe que eu não tenho 8 cores de grupos, né, de formas, de quartos. Então, eu não vou colocar os quartos na representação 8 de SO3, eu vou colocar os quartos na representação 3 de SO3, porque eu tenho 3 estados de cor, tá bom? E aí, as matrizes, bom, quando a gente pega as matrizes geradoras, as matrizes já estão dizendo tudo. Quer dizer, a matriz geradora, ela é uma espécie de uma versão não abeliana daquilo que é a carga. Porque numa teoria abeliana, a nossa transformação de Gauge, o que ela traz é a carga. O parâmetro da transformação está associado com a carga da partícula. No caso não abeliano, o que a gente vai ver daqui a pouco, quando coloca a matéria, é que aqui nós temos os geradores com os parâmetros. Cada parâmetro carrega uma matriz geradora. É como se cada matriz geradora é uma carga. É uma carga conservada pelo teorema de Leibniz. Essa que é a questão. Então, os geradores, na verdade, eles são uma versão não abeliana, uma versão não comutativa daquilo que são as cargas. E aí a diferença na carga elétrica, então, é essa. A carga elétrica é aditiva, mas 1 com 1 dá 2. 1 com menos 1 dá 0. Com a carga fraca, não. 1 com 1 pode dar 0, pode dar 1, pode dar 2. Por quê? Porque eu estou somando segundo SO2, não segundo 1. Então eu tenho que usar a regra de composição de SO2. 1 com meio dá meio e dá 3 meios. Então, esse tipo de combinação de número quântico que vai me dizer que caráter não abeliano do grupo. O gerador, ele é mais uma carga ou ele é um tipo de uma expansão vetorial do campo? Não, eu diria que fisicamente ele é uma carga. Ele é uma carga. E pelo teorema de Leibniz, quando você fala Mi igual a Mi A, que é A, isso. você faz uma expansão vetorial. Isso, eu vou ver. Matemática, álgebra linear, eu estou expandindo uma matriz numa base. Mas, o que essa base representa? Essa base significa que eu estou, quando eu expando o meu AMI como AMI-A, GA, eu estou dizendo cada AMI-A com que carga que ele está interagindo. Porque aquele grupo tem mais de uma carga. Aquele grupo tem se eu tenho SO3, eu tenho 8 geradores. Então, eu tenho AMI1 com G1, AMI2 com G2, AMI3 com G3. Então, cada gerador é uma carga. Não quer dizer que as cargas possam ser simultaneamente observadas, porque elas não têm relação de comutação trivial. Quer dizer, nós temos uma álgebra não trivial para as cargas, que A com GB não dá 0. Né? Então, as cargas, né, pega os 2 geradores, pega o comutador de 2 geradores, o que a gente ganha aqui é a constante de estrutura. Então, em princípio, essas cargas não comutam. Então, se elas não comutam, eu não posso medi-las simultaneamente. Eu não posso classificar um estado como sendo autoestado simultâneo de todas essas cargas. Então, na hora de definir um estado físico, eu não posso dizer o valor da carga 1 dele é tal, o valor da carga G2 é tal, porque elas não comutam. Eu tenho que ver dentro dos 8 geradores de SO3, quais são aqueles geradores que comutam entre si. Aí a gente olhou lá o lambda 3 e o lambda 8. Então, quando eu definir um quark, eu posso dizer, olha, ele é um número quântico, ele tem um número quântico tal de lambda 3 e um alto valor tal de lambda 8. Então, quando você expande o gerador nessa base, o campo de Gauge nessa base, você está dizendo que cada campo de Gauge, com que tipo de carga que ele está interagindo. Então, tem uma física aí, não é só uma expansão. Não é só uma expansão, uma combinação linear no espaço do gerador. Então, tá. Pergunta, eu vou praticamente essa aula, mas vamos caminhar. Não tem problema não, porque é importante a gente discutir. Vamos fazer o que agora? Eu estava organizando aqui com vocês a questão que eu queria colocar para vocês, a questão das equações livres. Vamos colocar as equações com vocês. Então, as equações livres adquiriram essa forma. O exercício que eu vou deixar para vocês, acho que o Felipe já fez, seria, a partir das equações de campo, vocês tirarem o tensor de energia momento, chegarem ao chamado tensor de energia momento, que nós chamamos θ e I, do Yang-Mills puro.
Lá no eletromagnetismo, a gente lembra como é que a gente fazia. O exercício era assim, sabe? Se eu estou com as equações de Maxwell no vácuo, eu tenho dmi, f min igual a zero. Vou botar para uma corrente. Vamos lá. Aí, o que eu quero tirar? Eu quero tirar a conservação de energia. Bom, o que a gente faz? A gente tem mais ou menos prática disso, a gente multiplica essa equação por uma f de k, isso aqui continua sendo zero. Mas eu quero tirar uma lei de conservação daí. Para eu tirar uma lei de conservação, eu tenho que produzir uma divergência, uma quadra divergência. Então eu jogo isso aqui tudo para a mesma coisa. Só que isso aqui é diferente disso, eu tenho que descontar o termo novo. Então isso aqui é menos f min dmi f de k. Então no caso abeliano. O caso abeliano está aqui, ó. Não tem nenhuma derivada covariante. Então eu já ganhei um termo bom. Agora esse termo aqui ainda não está legal. O que a gente faz aqui? Nesse passo aqui a gente usa essa identidade Bianchi. dmi f de k mais dmi f k min mais dk f min igual a zero. Então, devido à identidade Bianchi, isso aqui é igual a menos isso. Isso mais isso é igual a zero. Então, isso é igual a menos isso. Então, substituo aqui a esse ponto, vamos substituir isso aqui. Então, aqui vai ficar mais f min dmi f k min mais f min dk f min igual a zero. Então, só ampliando. Esse termo aqui já está bom. Esse termo aqui já está dizendo, isso aqui é uma derivada. F min derivada f min, eu posso escrever esse termo aqui como sendo simplesmente dk de 1 meio de f min f min. Então já cumpri minha tarefa. Coloquei produzi uma quadra de divergência, na verdade um gradiente. Então isso aqui é uma derivada de alguma coisa completa. Está ficando com cara de lei de conservação. Isso aqui também já está com cara de lei de conservação. Só esse termo aqui é meio escuro. O que eu faço agora com esse termo? Eu refaço esse termo fazendo isso aqui. dmi f min f k min. Isso aqui, eu digo, é a derivada disso, mas eu tenho que descontar agora a derivada desse. Menos dmi f min f k min. Só que esse termo aqui é zero pelas equações de movimento no vácuo. dmi f min igual a zero. Então esse termo não tem. Então, devido à validade das equações no vácuo, esse termo aqui nada mais é do que isso. Então eu ganho 3 termos como eu queria. Então agora eu posso coletar todos esses termos só. Esse termo aqui tem cara, esse aqui, ó, esse índice mi, k. Eu posso chamar esse índice mi de mi e o índice mi de mi. E aí aqui eu tenho fk mi, aqui eu tenho ni, então eu boto mi, ganho um sinal menos. E aqui eu boto k, eu boto mi, k, ganho outro sinal menos. Então esse termo aqui desaparece e dá um fator 2 aqui, junto com esse termo aqui. Então eu posso dividir essa equação toda por 2 e aqui eu produzo um 4. Então essa equação assumiu da seguinte forma. dmi f min f de k mais um 4 de f min. Só que aqui eu botei dmi. Vamos chamar isso aqui de, esses dois índices são mudos, né? São saturados. Vamos chamar de capa lambda, capa lambda. E aí aqui, isso aqui é um dk. Esse aqui não tem problema, eu vou chamar isso aqui de delta de dk. Vou chamar de capa lambda, mais possível. Então, essa equação é essa. E aí eu posso trocar aqui, então, um sinal menos, e aqui fica mais. Ou seja, isso aqui é mais, isso aqui é menos. É o próprio Lagrangiano. Então, isso aí é o tensor de energia e momento. Isso aqui é o nosso famoso tensor de energia e momento de Maxwell, né? O F mi k.
simples, a gente tira o tensor de energia e momento da própria equação de campo. Se eu fazer o mesmo exercício agora, só que essa equação é um pouquinho maior, que a identidade Bianchi é bem maior também. Então é um problema só braçal. É só um problema, o problema não tem inteligência nenhuma, tem só trabalho. Tá? Então vocês vão partir dessa equação. E vamos fazer isso, pegar essa equação toda aqui e multiplicar, por exemplo, por um F ni gata A. E aí vamos começar a fazer o joguinho das derivadas. E aí, quando vocês forem usar a identidade Bianchi, vocês vão usar aquela identidade Bianchi com 6 termos. Tá? A identidade Bianchi agora, no caso, né? No caso de Young Mills, é isso aqui, né? Será que vai ficar assim? Colocar aqui, né? Ficar essa identidade Bianchi. Mas agora, esse termo aqui é dmi f mi gata A menos g f a c a b b f mi gata c. E aí agora é fazer essa identidade Bianchi fazendo as permutações simples. Isso aqui é só uma ordem de mi e gata. Isso é o primeiro termo. Agora é colocar o termo mi capa mi e depois só colocar o termo capa mi. Então nós vamos ter uma identidade Bianchi com 6 termos. Então esse termo, então, para usar a identidade Bianchi que dava desses 2 termos, agora a gente vai ter uma quantidade de termos mais. Então agora é só vocês se virarem e vocês devem ter no final do dia um tensor de energia e momento. A expressão de um tensor de energia e momento de Young Mills. Agora, é interessante também fazer esse exercício sem usar essa forma, trabalhando da forma matricial. Trabalha assim, ó, dmi é mi igual a 0. Então, isso aqui é uma matriz. Então, se cansa de ficar fazendo forma de algebra. Então, vocês vão poder multiplicar isso aqui, por exemplo, por um f de k igual a 0. E aí, agora, a única coisa que vocês têm que ver, porque você fez assim, né, Felipe? Fez de forma fechada, é melhor. Né? Então, essa derivada aqui é a derivada covariante. A pergunta é, para a derivada covariante vale a regra de Leibniz para o produto, a derivada do primeiro vezes do segundo, qual é o sentido? Isso é uma coisa importante. Esse ponto eu nem tinha colocado na tabela ali da aula, mas ele está implícito, que é o seguinte. Quando eu tenho a derivada covariante, vocês observam o seguinte, essa derivada covariante, ela nunca atua em potencial, por exemplo. Isso não faz sentido. Porque o potencial, ele não se transforma tensorialmente sobre um grupo de gauge. Essa derivada covariante, ela só pode atuar em objetos, ela vai atuar em objetos covariantes. O que significam objetos covariantes? São objetos que vão ter. Quer dizer, significa que a transformação de gauge de objeto linear vai ser uma matriz vezes o objeto ou matriz objeto S menos 1. Essas transformações são covariantes. Tá? Elas pegam só transformação daquele objeto homogeneamente. Ao passo que o AMI, a transformação dele, ela perde essa característica. Ela é S a Mi. S é menos 1. Até aqui tudo bem, essa é a parte covariante, mas aí aqui, infelizmente, ela perde esse caráter covariante. E aqui, infelizmente não, né? Todo o esforço do nosso curso é mostrar que felizmente aparece esse termo. Então, essa derivada ali, ela não faz sentido atuando em objetos desse tipo. Ela tem que atuar só em objetos que sejam tensores do grupo de gauge. Objetos covariantes, nesse sentido, são tensores do grupo de gauge. Objetos que têm esse tipo de transformação. Então, claro, eu sei que quando eu atuar com o FMI, nós já sabemos como é que o DMI atua no FMI. O DMI atua no FMI de forma
O F' se transforma exatamente assim. Isso é a chamada transformação adjunta. Então, devido a essa transformação, essa derivada, ela não poderia atuar no F', não, isso aqui estaria errôneo, se eu fizesse assim, não. E, por que isso aqui estaria errado? Isso é sutil, mas é simples, tá? Se a gente tem em mente teoria de Gauge, teoria de grupo. Por quê? Isso aqui carrega o gerador. Então, isso aqui é um AMA-GA. Isso aqui carrega outro gerador. Isso aqui é F'-B-GB. Isso aqui é um F'-A-GA, você está na álgebra de Lie. Agora, o produto de dois geradores, como nós vimos em aulas anteriores, o produto de dois geradores ele sai da álgebra de Lie. Que está na álgebra de Lie é o comutador de dois geradores. Isso está na álgebra de Lie, porque isso aí é F, A, B, C. Tudo que está na álgebra de Lie tem que ser linear nos geradores. Produto de geradores, nós vimos lá no caso de S e N, nós tínhamos uma relação clara para GA, GB. Isso aqui dava um coeficiente que dependia da representação, delta de AB, mais IF, ABC, GC. Então, em geral, esse termo aqui me tira da álgebra, porque a identidade não pertence à álgebra. A identidade está no grupo, não na álgebra. Isso aqui, quando eu faço isso aqui, o primeiro termo dessa expansão é a identidade. O segundo termo é a álgebra. O terceiro termo, eu já estou fora da álgebra. Então, a álgebra está só aqui. Então, a identidade está no grupo, não está na álgebra. Então, essa relação, isso é errado, porque isso me tira do grupo. Então, isso, se F' se transforma covariantemente e o AMI tem aquela transformação, essa derivada, ela não se transforma covariantemente. Então, é por isso que esse comutador aparece aqui. Por isso que a derivada covariante, mas nós não impusemos isso não. Você lembra quando a gente fez o teorema de Noether? Quando a gente fez o teorema de Noether, a gente quis construir a teoria de Young-Mills como interação de estilo 1, e a gente trabalhou no formalismo de primeira ordem e tal, isso saía naturalmente do acoplamento campo-corrente. Isso era aquela nossa interação do campo favor. Então, essa construção, mas a construção sozinha se segura. Ela já me dá esse comutador, porque isso aqui é fundamental. Isso aqui me diz que isso aqui tem um GA e aqui tem um GB, mas eles vão comutar e vão dar um GC. Então, isso é linear no gerador, isso é linear no gerador. Então, isso é tudo linear no gerador. Então, está tudo na álgebra. Então, essa derivada covariante, ela tem essa estrutura porque o F' e o AMI estão na representação adjunta. Dois objetos na representação adjunta, o produto deles não pode ser o produto usual. Na representação adjunta, essa é a lei de produto, porque é a lei da álgebra de Lie, que é a lei de comutador. Bom, então, para fazer esse exercício, né, seria bom vocês pensarem assim. Agora, imagine isso aqui, se eu tivesse esse objeto. Vamos dizer que eu tivesse que tirar uma derivada dk de F mini F possível. Então, esse objeto está na representação adjunta. Isso aqui é um F mini AGA. Esse objeto está na representação adjunta. Vamos ver se isso aqui, o que é isso aqui para nós. Se eu tivesse esse produto aqui, ó. Olha o problema. Então, em que sentido matemático eu posso entender o produto de dois F minis quando eles estão em forma matricial? Isso aqui é uma coisa. Uma coisa. Eu não tenho problema nenhum, porque ó, já saí da aula, estou só trabalhando com as componentes. Mas aqui não. Então, você lembra, na ação, quando nós colocamos a ação, nós fazemos isso, ó, traço de F mini. E ao colocar o traço, eu vou gerar um traço do produto de dois geradores, que me levam a isso. E esse traço, esse produto, ele não é covariante, mas o traço é invariante. Esse produto não é invariante, mas o traço é invariante. Então, esse produto aqui, porque tem um traço, tudo fica ok. Mas se ali eu não tenho um traço, o que significa isso? Então, o que significa multiplicar dois objetos que são matrizes do grupo? Quando eu faço isso aqui,
estou, na verdade, fazendo isso. Então, a gente tem que entender isso em que sentido. Então, a gente tem que entender isso, que aí é um pouquinho só de teoria de grupo. Seria o seguinte, isso aqui é um objeto que está na representação adjunta. Então, isso aqui é um objeto matricial, é uma matriz. Isso aqui é outra matriz. Produto de duas matrizes, tá? É uma matriz. Só que, agora eu estou fazendo produto de geradores, eu saí da álgebra. Então, nós temos que entender isso de dois modos. Isso aqui faz sentido. Se eu pegar isso aqui, computador de F mini com F ou sigma, isso aqui para mim está ok. Isso aqui significa F mi A, F ou sigma B. Computador de GA com GB. Então, esse objeto aqui, para mim, imediatamente ele está na álgebra, porque ele é um comutador. Então, isso aqui vai produzir para nós I, F, A, B, C, F, mini A, F ou sigma B, G, C. Então, eu estou na álgebra. Então, esse objeto aqui, se eu tivesse que tirar a derivada covariante de, sei lá, dk, desse objeto que eu posso formar, F mini, F ou sigma, não sei, em algum processo que eu estivesse calculando, eu precisasse chegar a essa grandeza. Como é que eu me viro com isso aí? Então, só pensar, esse objeto está na representação adjunta, tá? Esse objeto está na representação adjunta, tá? O computador de dois geradores é um gerador. Então, no final do dia, essa expressão é isso aqui. Essa expressão, ela tem uma cara, sei lá o que, eu posso chamar isso tudo aqui de um F A G A. Onde quem é meu FA? O FA está lá, aqui. O FA é I, FA B C. Só vou trocar, só renomear os itens, mas no fundo é isso. O FA é I, FA B C, F mini B, F C. Isso aqui é isso aqui. É esse computador. Então, esse computador está na representação adjunta? Está. Esse termo é linear no gerador. Se esse cara está na representação adjunta, qualquer coisa que está na representação adjunta, eu sei a derivada covariante dele. Então, se eu tiver que tirar a derivada covariante desse objeto como um todo, essa derivada covariante vai ser dk. A regra é essa, a derivada do objeto mais I vezes o computador do H com aquele objeto. Então, o computador de A com F I é possível. Tem que fazer esse cálculo. Tá? Então, essa derivada covariante é isso. E aí agora, eu vou fazer o cálculo. Eu vou abrir isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é importante, porque às vezes a gente tem expressões que a gente manipula errado em teoria de Gale, porque não sabe direito onde estão os objetos e sai usando uma derivada, uma definição universal de derivada. A gente tem que ter muito cuidado. A derivada de Young-Mills, ela tem que saber muito bem quem que ela está falando, porque é ali que ela vai definir quem é o gerador. Quando eu faço isso aqui, dmi mais IGA, aqui tem um gerador. Aí o gerador precisa saber em quem que ele está atuando. Então, se ele estiver atuando em cima do objeto que está na representação adjunta, a regra tem que ser essa. Então, a nossa regra vai ser sempre essa. Sempre que eu tiver a derivada covariante de um objeto na adjunta, a regra vai ser sempre essa. Se é derivada do objeto, qualquer que seja ele, mais I vezes G, o computador de AMI com um objeto. Qualquer coisa, por exemplo, na teoria SO5 grande unificada, os Higgses não estão numa representação pequena, estão numa representação grande. No caso do SO2, o Higgs está no duplete. Mas no caso do SO5, o Higgs não está no quintete. O Higgs está numa representação 24 dimensional, que é a representação de junta. Então, para o campo de Higgs, por exemplo, eu vou ter que usar aquela regra de derivada covariante.
Então a regra é que tudo que está na representação adjunta tem que estar sujeito a esse comutador da derivada. Isso me garante que a derivada covariante de um objeto na representação adjunta, vocês podem fazer esse cálculo. Se esse objeto está na representação adjunta, ele se transforma assim. S objeto, S menos 1. Essa é a regra característica da representação adjunta. E aí vocês podem mostrar, se esse objeto se transforma dessa forma, essa derivada e esse objeto aqui, ela vai ser o demi, vou dar o objeto aqui, demi desse objeto. Já copiei assim, o que eu quero mostrar é isso. Se eu pegar a derivada covariante desse objeto e tirar agora a transformação de Gauss disso, ou seja, isso aqui é d mininha do objeto minha, eu vou mostrar no final de tudo que isso aqui é S, dmi do objeto, S menos 1. Então, a derivada covariante de um objeto na representação adjunta também está na representação adjunta. Então, é isso que garante a covariância. Esse objeto tem uma lei de transformação